Glória a Deus. Meus irmãos, posso dar paz do Senhor, amém? Amém, Jesus. Motivo de muita alegria estar com os meus irmãos. Quando o presbítero aí fez o convite, eu me lembrei da primeira vez que eu vim para cá, né? Isso está vindo com o nosso amado irmão, né, saudoso ministro Alex, né, que era o meu motorista particular do Guarujá. Sempre que eu venho para o Guarujá, eu venho com o ministro Alex. O ministro Alex vem comigo e ele ia comigo com todo amor, né? E quando for culto na casa do irmão lá, eu preparado, né? Vamos ficar lá na sala, vai ter 3 ou 4 pessoas lá, né? Vou separar aqui um versículo aqui e deixa Deus falar, né? E quando eu vim chegando aqui, meus irmãos se aproximando, assim, o coração apertou. Porque eu não tinha noção do que era um culto na casa do irmão lá. Eu não tinha a mínima noção do que significava, né? Hoje eu já vim mais preparado. Quando eu vi o convite, desde já eu falei, opa, vamos comer Bíblia, porque não é verdade que lá Deus abençoa, Deus age de maneira maravilhosa. Amém, amados? Eu creio que por enquanto será um culto de apenas 1 hora, né? Eu creio que Deus vai operar aqui no próximo, né? Teremos mais tempo, né? Mas hoje vamos respeitar, né, direitinho aquilo que é determinação da nossa igreja. Deus não precisa de muito tempo, não. Amém? E conforme o nosso amado irmão Júlio comentou, né? Crê somente, né? Se crê, esperar a obra de Deus, a glória de Deus. É por 1 segundo que o milagre acontece. Mas tudo que Deus precisa é um coração quebrantado e contrito. E nada mais. Amém? E hoje Deus é tão bom que a mensagem de hoje ela traz muito sobre isso. São uma palavra de encorajamento aos nossos corações. Amém? Eu não vou me aprofundar muito, ainda quero ouvir o Tiago louvando ainda hoje. Amém? Já vai afinando o gogó aí, que daqui a pouco vamos ouvir o irmão louvar. Amém? E Deus vai abençoar ainda mais nossa vida. Glória a Deus. Eu sei que nós já oramos, eu não estou aqui desfazendo a oração dos meus irmãos, mas eu não consigo pregar sem as orar. Amém, amados? Seja por costume ou seja por temor a Deus, mas eu não consigo entrar na palavra sem antes levar o coração em oração. Aleluia, Jesus. Então vamos orar ao Senhor, nem que seja por 1 minuto, mas vamos falar com o nosso Deus um pouquinho. Senhor grandioso, Deus e Pai amado, nos deparamos, Senhor Deus, com a Tua palavra aberta, Senhor Deus, e desde já rogamos a Ti, Senhor Deus, pela Sua misericórdia. Rogo a Ti, Senhor Deus, pelo Seu amor, rogo a Ti, Senhor Deus amado, porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Que o homem venha diminuir, Senhor Deus amado, e somente o Espírito Santo venha falar à nossa igreja, aos nossos corações, Senhor Deus. Que a Tua graça, Senhor Deus amado, venha ser manifesta agora, Pai, pela Tua palavra em nosso meio, chegando aos nossos corações, Senhor. O nosso compromisso aqui neste lugar, Senhor Deus, é para com aquilo que o Espírito Santo vem trazer a esta casa. Nosso compromisso aqui, Senhor Deus amado, é para com aquilo que o Senhor tem a dizer à igreja, Senhor Deus, e sobre este bairro, e sobre esta região, Pai, que a Tua glória, que a Tua graça, ela venha se espalhar, Senhor Deus amado, como a brasa, Senhor, que incendeia e aquece aquela que está do lado, e desta forma, Senhor Deus amado, sobre esta casa, sobre esta região, sobre este lugar, Senhor Deus, que o Teu nome venha a ser exaltado, e que este culto, Senhor Deus, venha a ser o primeiro de muitos, e desde já, Senhor Deus amado, ministramos que nesta casa há de haver cura, há de haver libertação, aleluia, vidas rendendo ao Senhor, entendendo, aleluia, e testificando que existe somente um Deus nos céus, há um Senhor sobre tudo e sobre todos, e esse Senhor é Jesus Cristo, o nosso Deus, aleluia, que nesta casa venha sair vidas e vidas transformadas, bendizendo o nome santo do Senhor. Meu Deus glorioso, nos capacita, Senhor Deus, para fazer conforme a Tua boa, perfeita e maravilhosa vontade, aleluia, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tem sua Bíblia, pode tomar os seus assentos, amém? Abra comigo no livro de João, Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 5. Amém, amados? Mensagem bem conhecida, mas Deus tem para tratar algo muito importante à igreja e a cada um de nós. Amém? Amém, Jesus. Livro de João, capítulo 5, é a cura do paralítico de Betesda. Amém, amados? Bem conhecido, né? Vamos juntos, então. Vamos se achar? Glória a Deus. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, 5 portas, 5 acessos. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas.
quando um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que estivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo ele deitado e sabendo que esse estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? O enfermo respondeu e disse: Senhor, não tenho ninguém, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é este homem que dissera: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus não tinha, ou melhor, Jesus havia se retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que lhe curara. Amém, amados? Hoje Deus toca o nosso coração. Eu vou tentar ser o mais breve possível, por mais que eu tenha certa dificuldade com isso, mas acerca de ouvir o chamado de Deus. Amém, amados? De que forma que nós nos deparamos com a maravilhosa voz de Deus nos chamando, nos convocando? E de que forma que Deus se manifesta a cada um de nós nesse lugar? E de que forma que Deus opera sobre a nossa vida neste lugar? Aqui nós vemos a história de um homem que há 38 anos jazia da sua enfermidade. Há 38 anos ele era um homem paralítico, não podia se movimentar. E é interessante dizer aqui, amados irmãos, que Jesus estava em Jerusalém numa época de festas. Amém? Onde o povo peregrinava para chegar até lá. Temos 3 grandes festas importantes, né? Isso, a festa de Páscoa, né? Que comemora-se a libertação do povo judeu do Egito. Temos a festa de Tabernáculo, para lembrar os 40 anos de deserto. E a festa de Pentecoste, que é para comemorar a festa das colheitas, agradecendo a Deus por aquilo que Deus já fez e orando a Deus para que Deus venha abençoar a próxima colheita. 3 grandes festas. Entendemos, amados irmãos, que nesse tempo aqui havia em Jerusalém do povo em volta de 30 mil pessoas. Mas nas festas isso aí se multiplicava. Assim como é aqui no Guarujá, não é isso? Falou em feriado, a população do Guarujá multiplica por 5, né? Jerusalém não era diferente. Não era diferente. Imaginava-se naquele lugar em torno de 200 mil almas, pessoas, transitando por Jerusalém, próximas ao templo. Mas Jesus aqui, aí cabe ao nosso coração o primeiro entendimento, que ele sai daquela multidão de aproximadamente 200 mil pessoas e começa a caminhar para a extremidade de Jerusalém, para um lugar chamado Porta das Ovelhas, aonde lá tem um tanque chamado Betesda. Lá havia um paralítico, um homem que há 38 anos sofria. Haviam 200 mil pessoas, por assim imaginar, naquela cidade, mas ele foi atrás de uma. Amém, amados? Haviam 38 mil pessoas naquele lugar, 200 mil pessoas naquele lugar, mas ele buscou uma, foi atrás de uma. Haviam 200 mil pessoas talvez melhores do que esse paralítico. Haviam 200 mil pessoas talvez com problemas semelhantes a esse paralítico. Falamos de um tanque aqui onde haviam muitos enfermos aqui, muitos coxos, outras pessoas com necessidades talvez até maiores do que o paralítico. Mas Jesus foi em direção a ele. Amém, amados? Em direção a ele. Aquela vida. Cristo foi até Jerusalém para se encontrar com aquele homem. Tudo que Cristo fez ali, passou por milhares de pessoas para chegar naquela vida. Amém? Para chegar naquele ser.
Porque o propósito dele naquele lugar era com ele, com aquela pessoa, com aquele homem. 38 anos paralítico, mas se fosse uma semana paralítico, ou se nem fosse paralítico, mas o compromisso de Cristo naquele lugar foi para com ele. Passou por milhares de pessoas para chegar nele. Vivemos um mundo, amados irmãos, que nós temos aproximadamente 9 bilhões de pessoas. E Deus olhou para cada um de nós. E a sua graça alcançou a você. Podemos dizer assim, há pessoas mais excelentes que eu. Há pessoas melhores. Mas Deus olhou para você. Pelo seu crivo, pela sua misericórdia, porque Ele é bom, porque Ele é Deus, porque Ele é soberano, porque Ele é onisciente. Mas olhou para você. Para cada um de nós. Sua Bíblia vai dizer, quem é o homem para que Deus se lembre dele? Quem é o homem para que Deus venha o visitar? E olha Deus morando aí no seu coração. Aleluia. Olha Deus habitando na vida daquele que aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. Quem éramos nós antes dessa graça? O que éramos nós? Um paralítico à beira de um tanque, 38 anos sofrendo. Tantas vezes planejando e tantas vezes se frustrando. Imaginando que hoje seria o grande dia. Mas sempre havia alguém mais rápido que ele. Sempre havia alguém com mais capacidade. Sempre vai haver. Sempre vai haver alguém com maior capacidade que você. O que faz diferença não é a nossa capacidade. Mas é o que Deus faz através de cada um de nós. Amém? É aquilo que o nosso coração, que recebeu a graça do Senhor, que foi alcançado pela graça de Deus. E o que é que essa graça faz agora, através da nossa vida? Aquilo que Deus vai nos ensinar pela palavra de hoje, bem conhecida, é que Cristo viu aquele homem deitado, é o verso 6. Cristo viu ele primeiro, na sua enfermidade. Ele olhou e enxergou, porque Ele é Deus. Ele é onisciente. Ele viu e conhecia aquele homem. Viu e sabia do sofrimento. Viu e sabia da angústia. Viu e sabia das limitações. Agora, creio que a grande maioria são de irmãos já de anos de labuta, de obra, conhece a Deus. Creio que a maioria tem mais de 2 anos de igreja aqui. Mas hoje podemos trazer, amados irmãos, uma convocação especial, direcionada ao nosso dia de hoje. A mesma palavra, a mesma graça, a mesma unção e o mesmo Deus nos convocando. Porque agora vamos analisar esse homem. Vamos analisar a vida dele. Que honra havia nele para que o Senhor o alcançasse. Aquele homem que foi profetizado por Moisés e por todos os profetas. O maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Para olhar para aquele homem pecador, aquele homem que estava ali, jazindo, sofrendo naquele tanque. Cristo olhou para ele, se direcionou a ele, conhecia a ele, foi para aquele lugar exatamente por conta dele, exatamente por ele, e faz uma pergunta: queres ficar são? Quer ser curado? Uma pergunta simples, direta e objetiva. Quer ser transformado? Aí vem a resposta daquele homem. Ele responde assim: eu não tenho ninguém. Eu não tenho capacidade. Há 38 anos eu tento e não consigo. Há 38 anos eu tento, me esforço, crio estratégias, faço caminhos, mas sempre tem alguém mais capaz que eu e mergulha na frente e ele recebe a sua cura. Não foi isso que Deus perguntou. Não foi isso que Deus falou. Amados irmãos, Deus nos convoca, Deus fala no nosso coração, agora fala para crente velho mesmo. Porque nós temos que analisar e entender, amados irmãos, que aquilo que Deus fala no nosso coração, nós temos que prestar atenção naquilo que Deus está querendo saber de nós. E não buscar uma alternativa, uma justificativa do homem. Acerca daquilo que Deus já colocou. Aquilo que Deus já decretou. Às vezes Deus nos encoraja para uma
nossa dificuldade. Senhor, você quer que eu faça isso, mas tem isso e isso. Tem esse empecilho, tem esse. A pergunta é direta e objetiva. O que Deus fala conosco, a resposta dele tem que depender da ação dele. Se é Deus quem coloca nas nossas mãos a direção de uma obra, é Ele quem garante chegar. Aquilo que Deus colocou no nosso coração, Ele já preparou sim todo o caminho, ainda que se levantem Sanbalate e Tobias, né? ainda que se levantem pessoas que não têm um compromisso com o resultado da sua obra. Se é Deus quem coloca no coração, é com Ele que tem que se preocupar. Agora, nossa resposta em toda a ação de Deus é olhar para si mesmo, assim como esse paralítico. Nós analisamos esse homem e pensamos assim: não, se eu estou no lugar dele. Nós respondemos a Deus as colocações de Deus na nossa vida, analisando a nossa própria capacidade sempre. O que Deus fala conosco, nós respondemos na nossa própria ótica. Deus te coloca assim: eu te chamei para uma grande obra. Aí você olha no espelho e fala assim: não, você não tem capacidade. Olha, eu te coloquei para uma grande missão. Aí você olha assim: não, mas eu não vou ter apoio. Deus não te perguntou isso. Ele te chamou para uma obra, e se Ele te chamou, Ele te capacita. Aleluia. Amém? Deus falou com Moisés: Moisés, sai do Egito e vai para o lugar que eu te mostrarei, terra que manda leite e mel. No meio do caminho tinha um mar vermelho. Tinha um mar vermelho pelo caminho. Moisés olha para Deus: Senhor, e agora? O povo está murmurando, o povo quer voltar para trás. A resposta de Deus é: diga ao povo que marcha, eu não mandei parar. Aleluia. É isso? Uma coisa vai acontecer, o mar vai se abrir, você vai passar por cima da água, alguma coisa vai acontecer, mas se eu mandei ir, é para ir. Se eu coloquei no coração algo, é para fazer. Ainda que surjam situações que mostrem que tem que provar o contrário. Mas se é Deus falando, esse é o nosso compromisso. Senhor, se és tu falando, eu vou. Se és tu falando, eu pulo de cabeça. Se é tu fazendo o Senhor falando, Ele garante que vai dar tudo certo. Mas a nossa resposta, ela precisa ser direcionada naquilo que Deus pode fazer e não na nossa capacidade. Ele vai dizer aqui o paralítico: olha, eu não tenho ninguém, eu já tentei, eu não consegui, não tenho amigos para que me ajudem a colocar lá, eu não tenho ninguém para ir comigo. Mas a pergunta não foi essa. Meu Deus. A pergunta não foi essa. Se Deus te coloca numa obra, se Deus te coloca numa situação, e é Deus falando, aí cabe o nosso discernimento daquilo que é Deus, daquilo que é do homem. Aí é oração, é dom, discernimento de espírito. É Deus falando, glória a Deus. Se é Deus falando, eu vou. Se é o Senhor quem vai, aquela palavra de Pedro, né? Senhor, a noite toda eu lancei a rede e eu não consegui nada, mas pela sua palavra, pelo meu Senhor tem falado, eu vou lançar a rede. Pela minha experiência não deu nada. Lancei rede para a esquerda, para a direita, a noite toda. Aquilo que eu sou bom, eu não tive resultado. Mas pela sua palavra, eu lançarei a rede. É porque eu tenho certeza que é Deus falando. O coração arde, porque tem a certeza que é plano de Deus, é obra de Deus, é vontade de Deus. Vai em frente e não crie justificativa para aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Mas eu não tenho ninguém para me colocar na água. Mas eu tentei tantas vezes, eu não consegui. Mas agora é diferente. Agora você vai embasado, fundamentado na palavra, naquilo que Deus tem falado. Não se acovarde olhando para a sua própria condição. Amém? Se encoraja, porque você vai em nome dos santos exércitos. Amém? Não se acovarda, trazendo a visão de Davi. Há um gigante de 3 côvados de altura. Não se acovarde diante disso. Amém? Você vai, porque Deus te deu ordem no teu coração. Fácil será? Não. Haverá um caminho de pedra de rosa? Dificilmente. Mas uma coisa é certa: Deus vai contigo. Uma coisa é certa: Ele que garante a vitória. Ele vai te mostrar e vai te revelar coisas que você nem imagina hoje aqui neste lugar. Deus vai mostrar para você um horizonte que você nem imagina como que é que Deus está trabalhando e como é que Deus vai trabalhar. Mas o nosso coração precisa estar fundamentado. Se é Deus comigo, se é Deus dando ordem, eu vou. Se é Deus na frente, eu vou. Esse homem tinha isso. Tinha uma resposta para o seu fracasso. Uma das dificuldades que nós temos, amados irmãos, é sentar, se acomodar
na justificativa do nosso fracasso. Amém? Eu não consegui, não é porque eu sou preguiçoso, eu não consegui porque o irmão Laí não me apoiou. Então não precisa fazer nada, porque a minha justificativa é dizer, irmão Laí não me apoiou. Eu não consegui, não é porque eu não quis fazer, é porque o irmão Júlio falou mal de mim pelas costas. Então a minha justificativa de eu não fazer, não é porque eu abandonei, é porque o irmão Júlio não me falou mal de mim. E aí a obra morre. E no meu coração eu me acomodo, porque a culpa não é minha. A culpa é Deus vai me cobrar lá no último dia, lá como a gente aprendeu na escola dominical, naquele telão que vai aparecer na nossa vida, e Deus vai falar acerca do galardão e das obras, e você vai assim, eu não fiz aquilo, por quê? Porque teve um irmãozinho lá que não foi com a minha cara. Diante de Deus, isso é resposta? Não. Se Deus confiou a cada um de nós, é Deus quem capacita. Amém? Neemias estava lá reformando os muros. Haviam muitos, não era só Sanballat, Tobias e Gesem. Haviam muitos que não queriam que aquela obra desse continuidade. Mas estava lá Neemias, com uma mão arrumando o muro, com a outra mão segurando a espada. Amém? Com a primeira mão, ele estava aqui, ó, Deus mandou, Deus deu ordem, vou restaurando, tijolinho por tijolinho para entender. Mas na outra mão, desembanhava uma espada. Por quê? Porque Deus está comigo. E essa obra é de Deus. E ninguém pode parar a obra do Senhor. Amém? Neemias, desce depressa. Desce depressa. Vem aqui ao arraial. Queremos falar contigo, Neemias. Eu estou fazendo uma grande obra. Amém? De modo que eu não posso parar. Amém? Aquilo que Deus tem para fazer nesse bairro, nesta casa, irmão aí, se encoraje. Amém? Igreja, se encoraja. Vai surgir situações que vão colocar dificuldades? Vão. Por quê? Porque há um diabo aí fora. E não tem compromisso com as coisas de Deus. Que querem que pare mesmo. Se você sabe a Bíblia, melhor ainda. Mas se Deus está na frente, e Ele é soberano, aleluia, amém? E galardoador para aqueles que buscam. Aleluia. Se colocar na posição de Deus, não há palavra contrária que venha barrar. Com uma mão, trabalha. Com a outra, se prepara para a luta. Amém? Oração, jejum, consagração, temor a Deus, palavra. Dessa forma, irmão, a obra segue em frente. Amém? A obra continua. Glória a Deus. E para terminar nesse, tinha tanta coisa para falar, né? Mas amém. E aí, o homem foi curado, se levantou, tomou a sua cama, andou, que maravilha, glória a Deus, não é isso? Imagina você ver um homem aleijado ali, e dando outro instante está ele andando, com o seu leito ali no ombro, nas costas. Vai aparecer alguém e dizer assim, não é lícito. Amém? Não é lícito que isso aconteça. Não pode, é sábado. Né? Para os judeus, sábado é um dia sagrado, não é isso? Que não pode fazer nada. Como é que esse homem vai fazer essa obra de carregar sua cama nas costas num sábado? Que abominação, que afronta. Deus não está nesse negócio. Ele não está guardando o sábado. Então se levantaram contra ele. E o indagaram. Quem foi o homem que te disse, toma tua cama e anda? E ele respondeu, eu não sei. Ele respondeu, eu não faço ideia de quem seja. Sei que eu era aleijado, veio um homem aqui, mandou tomar a cama, me fez ficar de pé, me curou, nem tchum, né, para o tanque de Betesda, se o anjo descia ou não, Cristo não tinha parte nenhuma com aquela água lá, ele queria curar e ele é Senhor, suficiente para fazer a obra, não depende de outros meios, é só a presença, é a graça e a palavra dele que faz o efeito. E esse homem respondeu, eu não sei quem foi que me curou. Só sei que ele me curou. Eu não sei quem foi. Mas eu sei que ele deu uma ordem. E a minha enfermidade obedeceu. E eu fui curado. Eu não sei quem foi. Mas quando ele falou, aconteceu. Eu creio que o nosso nível de conhecimento em relação a Cristo é um pouco melhor do que esse homem. Amém, amados?
Eu sei que a forma que Deus já se revelou para cada um de nós aqui foi um pouco mais profunda. Creio que ninguém aqui tem dúvida de quem era aquele homem. Amém, amados? Creio que ninguém aqui tem dúvida quando é que Deus fala no teu coração. Cada um tem um sentimento diferente, não é verdade? Cada um tem uma reação diferente, mas quando Deus fala, você sabe que é Deus falando. Somos melhores do que esse homem no entendimento, no conhecimento. Por que que nós, muitas vezes, quando Deus fala, quando Deus chama, temos um coração tão difícil para simplesmente fazer o básico? Confiar. Palavra de hoje, não é isso? Crer somente. Quando Deus fala, é o Senhor falando, crer somente. Tem certeza que é Deus no negócio? Vai firme. Não esmorece. Deus vai dar meios e caminhos. Talvez você não precise de caminhos que você nem imagina. Mas se é Deus na direção, Ele vai garantir que você vai chegar. Aleluia. Amém, amados? Louvado seja Deus. E não importa quem venha trazer palavra contrária. Importa que no teu coração tenha certeza. É Deus falando. É Deus presente. É Deus agindo. E se Deus está no negócio, é Ele que garante a chegada. Amém? Para de responder para Deus olhando para você mesmo. Olhando para a sua limitação. Olhando para a nossa capacidade. Todos nós estamos aqui, somos limitados. Somos falhos. A Bíblia nos diz que nós somos tirados, expulsos, por assim dizer, da graça de Deus. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, da graça de Deus. Mas Cristo, pelo seu sangue, não é isso? Pela sua misericórdia, pelo seu amor, porque Ele nos amou primeiro e nos abraça novamente. E nos dá o direito de viver uma vida debaixo da sua graça. Amém? É porque Ele simplesmente é bom. Porque Deus é bom. Nós temos a esperança de que Ele é por nós. Amém? E eu creio que você conhece esse versículo, né? Se Deus é por nós, glória a Deus. Então creia, viva essa palavra em nome de Jesus. Se Deus falou, Ele garante a chegada. Amém?